Estou aqui no canal para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão, e eu tenho certeza que esse tema hoje vai te atingir e você vai ser beneficiado. O tema de hoje é: levante, olhe para Jesus, porque Ele é a tua fonte de fé. Esse tema de hoje eu gostaria de fazer um mergulho, levando em consideração o livro de Hebreus, capítulo 12, eu vou ler um trecho, um recorte. Se esse tema despertou em você uma curiosidade, um desejo de aprender um pouco mais sobre esse assunto, eu convido você a me acompanhar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Bom, Jesus, em um certo momento, ele trouxe uma fala, está registrado na palavra do Senhor, que ele disse que ele gostaria que nossas vidas se tornassem uma referência. Bom, se tornar uma referência não é algo fácil. Quando ele diz, quando acende uma candeia, não é para colocar debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama, tem que ser colocado num lugar mais alto para que todos possam ver. O que ele queria dizer, em outras palavras, é que nós, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e uma grande transformação acontece, uma grande metanoia, você é colocado como uma referência, seja na tua casa, seja na tua família, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, nos grupos onde você circula, você se torna uma grande referência. Mas isso não é uma tarefa fácil, é algo que a gente tem que lutar todos os dias. E eu vou dizer para você por quê. Bom, no livro de Hebreus, capítulo 12, ele começa dizendo o seguinte, olha que coisa interessante: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bom, nós estamos sempre rodeados de muitas testemunhas, pessoas que estão ali para testificar, pessoas que estão ali para observar a nossa caminhada, a nossa trajetória e tentar, e eles vão percebendo como a gente se comporta, não só enquanto conduta, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, enquanto profissional, enquanto cidadão nessa sociedade, e o mais ainda importante, como é a nossa conduta como cidadãos do céu. E, olha só, eles ficam nos observando também, agora numa outra plataforma, como é que a gente lida com os problemas, como é que a gente lida com as provas, com as tribulações, com as tentações. Então, em última análise, nós sempre estaremos sendo observados. Bom, por isso que eu digo que não é uma tarefa fácil. E diante de tudo isso, a palavra está dizendo que tem mais uma coisa que fica muito próximo de mim, de você e de todos nós. E a palavra vai dizer aqui, olha só, além de estarmos rodeados de uma nuvem de testemunhas, olha só, e também o pecado que tão de perto nos rodeia, olha só. Ainda no versículo 1 aqui do capítulo 12, está dizendo de Hebreus, está dizendo que o pecado, ele fica muito perto. Bom, nós sabemos, isso é fato, que se o pecado, quando você se arremessa e mergulha no pecado, na prática do pecado, se ele fosse ruim, obviamente que ninguém estaria nesse movimento. O pecado, ele tem uma tendência de trazer aí um prazer imediato. E muitas vezes está ligado diretamente às nossas cobiças. Mas as consequências do pecado que são catastróficas, que são destruidoras para as nossas vidas. E a palavra traz esse alerta para nós. Traz esse alerta bem importante para nós. Inclusive no livro de Tiago ele vai fazer uma comparação com uma mulher grávida que vai gerando um filho, e quando ela dá à luz, que ele faz uma menção, uma analogia, quando a pessoa põe a mão no pecado e pratica, que ela considera como a morte, né? A morte espiritual. Mas veja bem,
Então está dizendo que todos os dias nós se deparamos com um pecado muito perto, todo momento, todo instante. Nós temos aí um banquete da parte do inimigo que nos oferece todos os dias possibilidades de pecar. Hoje com a internet, nas redes sociais, no mundo, quando você sai na rua, tem todos os ingredientes facilitadores para que a gente peque. E esses pecados que todos os dias nos convida a mergulhar neles são os parasitas que tiram a nossa energia espiritual, que nos enfraquece. A palavra diz que a prática do pecado causa separação entre o homem e Deus. Então, temos que tomar cuidado com esses parasitas para que ele não sugue a nossa energia. Você pode ver que quando você está meio desanimado na obra do Senhor, na caminhada, no corpo de Cristo, o primeiro movimento que acontece é sua carne te convidando todos os dias, esse desejo te convidando de várias maneiras, de várias formas, para que você peque. Tá tudo indo tão mal mesmo, eu vou pecar, vou praticar, vou pôr a mão no pecado. Temos que tomar cuidado com isso, porque a palavra está dizendo que, olha só, primeiro, porque nós estamos rodeados de testemunhas. Segundo, aí você pode pensar, mas se eu pecar aqui nesse lugar onde ninguém está me vendo, então não vai causar nenhum problema em relação àqueles que me assistem. Mas nós temos que saber que aonde nós estamos, no lugar mais escondido, Deus está nos vendo. Isso que é a grande complicação. Deus sempre está com os olhos sobre as nossas vidas. Então nós temos que pensar. E aí ele vai dizendo o seguinte, então nós temos que tomar o cuidado que as testemunhas, aqueles que nos observam, estão o tempo todo nos analisando, nos observando, tentando encontrar em nós falhas, erros, e muitas vezes tem um grupo, pode ser aí um grupo que grande ou pequeno, mas tem um grupo que está esperando você dar um deslize para colocar o dedo na sua cara e te acusar. Então temos que tomar cuidado, às vezes dentro de casa, fora de casa, mas nós temos que tomar esse cuidado. Aí se você permite que aconteça, você vai ficando aí cheio de culpas, e aí vai ficando aí refém da sua consciência, isso não é bom. Então a palavra do Senhor diz o seguinte, aí ele traz um alerta para mim e para você, se você quer ser vitorioso. Por isso que o tema é que Jesus é a nossa fonte de fé. Então nós temos que olhar para Jesus, que é a nossa fonte de fé. Porque veja bem, olha o que ele diz, correra com perseverança a carreira que nos foi proposta. Isso é extraordinário, porque quando olhamos para Jesus, nós conseguimos encontrar fé. Quando nós compreendemos Jesus, nós vamos cada vez mais fortificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. E aí nós conseguimos, ao invés de ficar olhando para os parasitas, que é o pecado que está muito perto, toda hora chamando a gente, convidando para que a gente fale, erre e se enfraqueça, se olharmos para Jesus, nós conseguimos encontrar força e energia necessária para, ao invés de correr para o pecado, para a prática do pecado, correr para a proposta a carreira que nos foi proposta. Esse projeto de Deus para a sua vida, que tem uma parte que ela cumpre individualmente, uma parte grande que vai cumprir dentro do corpo de Cristo, dentro da unidade do corpo, no qual o cabeça é Cristo. Então, fique atento sobre isso. Bom, seguindo aqui no 2, diz uma coisa importante. Aí vai trazer o seguinte, confirmando o que eu trouxe aqui anteriormente. Olha o que está dizendo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha só, qual é a alegria que lhe estava proposta? Vai dizer aqui, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono de Deus. Jesus cumpriu a sua carreira, tinha algo que estava proposto para Jesus. Você vai lá, meu filho, cumpre a tua proposta e senta à direita do seu Pai e contempla a grande vitória.
para você e para mim, além de, se nós fizermos esse movimento de cada dia olhar para Jesus, se enquadrar dentro do que foi dito, a carreira que nos foi proposta e cumprir dentro do corpo de Cristo aquilo que é necessário, vai vir muitas coisas a reboque, vai vir o sonho sendo cumprido, a fluidez da sua vida, e você vai vivendo o belo da vida, vai conseguir enxergar o extraordinário nas coisas simples, vai conseguir ter paz no coração, não vai sobreviver, mas vai viver, porque tem pessoas que estão sobrevivendo apenas, e você vai passar a viver, a ter vida e vida com abundância. Olha que extraordinário. E aí, você também vai se alegrar com aquilo que te espera, que é a vida eterna. Chegar naquele lugar e cantar o hino da vitória, a sua salvação, estar escrito o seu nome no livro da vida, e você ir para um endereço onde não vai haver mais choro, mais dor, mais sofrimento, não vai haver mais nada, e você só vai contemplar o belo. Por isso vale a pena, assim como Jesus tinha a sua promessa de sentar à direita do Pai, você também vai chegar naquele lugar belo. Enquanto você atravessa essa terra com a sua vida, Deus ainda vai te proporcionar muitos momentos felizes, muita coisa extraordinária. Você ainda vai ser um exemplo para o mundo, para a sua família, para as pessoas que atravessam a sua vida, circulam com você, trafegam com você. Vai ser algo extraordinário. E aí ele diz o seguinte, olha só no 4, ainda não resisti até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Jesus chegou ao ponto de derramar o próprio sangue. Eu tenho certeza que eu e você não chegamos nem perto disso. Jesus chegou a esse ponto resistindo a este pecado que convidava ele, ou, por exemplo, descer da cruz e usar toda a sua força e o seu poder enquanto Deus, porque Jesus também era 100% Deus, mas ele resistiu, não pecou, mesmo sendo afrontado, tendo aí uma tentação de alto calibre, quando disseram assim, tu não é o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Jesus poderia fazer muitas coisas, mas ele deixou a fluidez e cumprir o que deveria ser cumprido sobre a vida dele. Por isso que eu e você hoje está aqui totalmente cheio de esperança, porque Jesus nos deu essa esperança. Bom, eu e você ainda não chegamos nesse ponto de derramar o próprio sangue para suportar, mas podemos fazer um esforço. Por isso que a palavra diz, esforça-te, tenha bom ânimo. E para finalizar, aqui no versículo 11 diz assim, na verdade nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercidos. Então, no primeiro momento, a disciplina não é bom para ninguém. Ninguém gosta de ter disciplina, ter regras, né? Lá no Éden, Deus já mostrou isso. Adão e Eva estavam ali. Jesus falou, vocês podem comer de todos os frutos, menos desse aqui. Tinha uma regra. A regra sempre existiu. Mas o inimigo convida a gente a viver livre, sem regras. E não é dessa maneira. E está dizendo que a correção é algo importante. Se você ler aqui os versículos anteriores, os 5, 6, o 7, o 8, aqui vai dar um exemplo de o pai humano que corrige o filho, a importância disso. Muitas vezes eu tenho que corrigir os meus filhos, você tem que corrigir os seus filhos, mas é para o bem deles. Deus também nos corrige, mas é para o nosso bem, é um ato de amor e misericórdia para com as nossas vidas. Então, mas quando ele nos corrige, não parece ser algo bom, mas depois você vai entender que isso vai produzir algo muito extraordinário sobre as nossas vidas. Então, qual que é hoje a grande lição que esta palavra quer trazer ao teu coração? Corre, foge de tudo aquilo que te prende, que é uma espécie de parasita que suga a sua energia. E olha para Jesus, que é a sua fonte de energia, de fé, para que você continue galgando em direção
sempre a vitória e não a derrota. Se você quer vencer, se você quer viver algo extraordinário, olhe para Jesus, pratique a sua palavra e caminhe. Caminhe sem parar e você vai chegar em algo extraordinário. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe.